Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mistura Futebol. Hoje eu deixo para vocês esse comentário da galera da Jovem Pan. Flamengo jogando ruim, time não tem comando, culpa dos jogadores, do técnico, da gestão ou de todos. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo, compartilha para geral e muito obrigado. Vamos falar agora dessa crise no Flamengo. O Flamengo perdeu ontem para o Fortaleza, a gente vai comentar aqui sobre a partida. Mais um jogo muito ruim do Flamengo do Paulo Souza. Eu tenho uma opinião que eu acho que ele se baseou em vitórias, mas que não foram convincentes. As últimas 3 vitórias do Flamengo, Goiás, Sporting Cristal e Fluminense, o Flamengo jogou muito mal e venceu as partidas. E ontem, mais uma atuação muito ruim do Flamengo do Paulo Souza, na minha opinião. Eu tive a informação, aqui a gente é raiz pra caramba e eu reconheço o erro, tá? Eu tive a informação que teria uma reunião hoje no Flamengo de Spindel, Braz, Rodolfo Landim e Paulo Souza. Inclusive teve treino de manhã e eu teria sido informado que houve uma conversa e não uma reunião e que essa reunião aconteceria à tarde. Mauro César, você me traz a informação, né, Mauro? A diretoria nega. Não vai ter essa reunião hoje à tarde com o Paulo Souza. Se a diretoria nega, eu não sei. A informação que eu tenho é que não há reunião. Não haverá reunião. Treinou, acabou e vai embora. Eles vão para Bragança Paulista para jogar quarta-feira contra o Bragantino. Ficam lá em Atibaia, que é perto, né? De lá seguem para Porto Alegre para o jogo do sábado à noite contra o Internacional. Eles não sabem muito bem o que fazer, na verdade, os dirigentes. Está muito claro. Demitir o técnico agora, eles nem têm que colocar no lugar, porque não existe um auxiliar técnico fixo, né? O Fera, lá, o Marcelo Salles, não trabalha mais no Flamengo e o Maurício de Souza também não. Não que faça falta, né? Também acho que não acrescentavam nada lá, nenhum dos dois. Não tinha um nível para trabalhar nas funções que ocupavam quando estiveram, especialmente o Maurício de Souza, quando assumiu, muito fraco, sem condição de ser um técnico interino, pelo menos. Mas alguém poderia estar ocupando esse papel. O técnico era o Fábio Matias, do Sub-20, está no Bragantino. Aliás, esse cara foi contratado até para ser preparado para um dia substituir o Barbieri. Só que com a crise do Bragantino, já não sei mais até onde vai o Barbieri, né? Mas esse foi o plano inicial. Ele sai do Sub-20 do Flamengo, mas com um plano de carreira mais interessante para ele no Red Bull Bragantino. Então eles vão levando com o Paulo Souza e pensando no que fazer. Na verdade, como aconteceu com o Jorge Jesus em 2019, eles tentaram repetir, eles, os dirigentes, o mesmo sistema. Ou seja, vão terceirizar o futebol aqui, entregar para uma comissão técnica portuguesa e ver o que acontece. Só que o pacote agora envolvia outras mexidas que estão gerando uma série de atritos e os dirigentes não conseguem conter isso. Porque a única maneira de conter é quebrar panelas, rescindir o contrato de alguns jogadores, negociar outros, mudar aquilo ali tudo. E mexer também na estrutura do departamento de futebol do Flamengo, onde existem, por exemplo, 3 gerentes, parece até banco, né? 3 gerentes, tem gerente de futebol, tem gerente técnico, tem gerente de transição. Eu tenho muitas dúvidas da eficiência dessas pessoas todas, o que elas fazem lá dentro de tão bom, de tão importante, né? Fabinho Soldado, gerente de futebol, Juan, ex-zagueiro, foi um ótimo zagueiro. Será que ele é um bom gerente técnico? O que faz ele junto dessa comissão técnica? E o gerente de transição, Carlos Noval, o que faz o Carlos Noval de tão relevante assim? Tem muita gente, para citar só os gerentes, que aí tem os subgerentes, tem os outros também lá que estão lá dentro do CT. Desse CT onde, por exemplo, brotou até um famoso áudio, entre aspas, confidencial, detonando o Rogério Ceni no ano passado, num processo de fritura muito parecido com o atual, só que agora, nitidamente, você está claro, desde o Campeonato Carioca, vários jogadores, alguns jogadores, não são muito simpáticos ao Paulo Souza, que também procura algumas encrencas sem necessidade, né? Ontem o que ele fez com o Diego Alves foi pouco inteligente, diria o outro. Por quê? O Diego Alves estava disponível para jogar, recuperado da lesão. Ele foi relacionado, concentrou, entrou em campo, fez o aquecimento. Quando ele volta, não está no banco de reservas. Pô, não precisa isso. Se você não vai colocar nem no banco, nem concentra. Diego, você não vai concentrar dessa vez, treina mais um pouquinho, tal, aí você, quem sabe, no outro jogo, acabou. Ponto. Não precisa nem ele falar, o preparador de goleiros fala, alguém fala para ele. Ou seja, expondo o jogador a uma situação que não é muito confortável, né? Eu acho que o Diego Alves é um jogador problemático, não é um jogador assim que, tecnicamente, acho que ele não tem mais o que fazer no Flamengo, acho que já passou a fase dele, na minha opinião. Né? Posso até queimar a língua se ele jogar e fechar o gol, mas acho pouco provável, pelo desempenho que ele vem apresentando desde o segundo semestre do ano passado e nas vezes poucas que jogou esse ano, que foram 2 partidas apenas. Mas não precisa isso, né? Aí porque não é só o Diego Alves. Os caras são amigos ali.
Os caras são próximos. Então, quando você mexe com um, você está mexendo com outros. Então, você vai tornando o clima pior ainda. Ou seja, é a questão de gestão de grupo, né? Você conseguir equilibrar os pratos de uma maneira que as coisas possam funcionar. Essa de ontem, eu achei que ele perdeu boa parte da razão, se é que ele a tem, nesse imbróglio com o goleiro. Que é uma coisa mal resolvida e que é óbvio, já falei aqui. Pessoas trabalham muitas vezes em empresas detestando umas às outras, mas os caras têm que trabalhar naquela empresa, que é o emprego que eles têm, um não gosta do outro, fala o essencial, acabou. Isso acontece demais no futebol. E é o caso, óbvio, do Paulo Sousa e do Diego Alves. Mas ele, no cargo de chefe, digamos assim, não precisa fazer isso com o goleiro. Não relacionava, não concentrava, pronto. Ficava para todo mundo que não, está voltando de lesão, ainda não está em forma. E esse seria o entendimento geral. Mas quando o cara vai a campo, aquece, depois ele vai tomar banho, botar uma roupa, outra e vai para o camarote acompanhar um jogo, você imagina o torcedor que percebeu o aquecimento do goleiro e depois viu que ele estava do lado ali, perto do camarote próximo. Mas ele estava lá do campo, agora está aqui. É desgastante, é desnecessário. Então, se o Paulo Sousa quer quebrar o pau com os caras, então tem que chegar. Eu acho que está parecendo isso. Então não tinha que fazer aquela coletiva. Caso específico, não eu acho que ele está deixando claro, eu vou bater de frente, porque se eu cair, eu vou bater nesses caras. Então ele tem que chegar para a diretoria e falar, olha, vocês me chamaram aqui para fazer uma mudança geral, então vocês me bancam ou não? Vamos bancar? Eu vou mexer em casa de marimbondo. Quando eles vierem, vocês têm que me ajudar aqui a brigar com os marimbondos, que eles vão ficar bravos. Mas não, vai lá aquela coletiva, que a gente até antecipou aqui, eles vão botar panos quentes. Spindel, Marcos Braz e o técnico. Depois o jogo do Goiás. Foi exatamente, não, mal entendido e tal, bababá, mas agora faz isso. Quer dizer, para quê? Agora, tem campo também, vamos combinar, né? A atuação do senhor William Arão é um negócio assim que não dá para definir, né? Já teve no Fla-Flu o primeiro jogo da final, que ele armou o contra-ataque do segundo gol do Fluminense. Ontem ele errou 3 passos no terceiro gol. No terceiro saiu o primeiro gol do Fortaleza. O Pedro, atuação bizonha, não só pelo pênalti que perdeu, mas bizonha, mal pegou na bola. Bruno Henrique, péssimo. Felipe Luiz entrou e atravessou uma bola que gerou o ataque do segundo gol. Pablo, muito mal, ele que vinha até jogando bem, uma péssima partida, né? Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas o Flamengo no primeiro tempo, quando empatou, já foi uma injustiça danada. O Fortaleza tinha jogado para ganhar pelo menos por um gol, talvez 2. E aí achou aquele gol ali numa boa jogada do Everton Ribeiro com o Ayrton Lucas. Então acho que tem. A exemplo do que a gente falou da CBF, do Flamengo, é difícil encontrar alguém com razão. Porque tem jogador errado, o técnico está errado e os dirigentes estão errados porque não conseguem colocar ordem nessa bagunça toda. Agora, só apontar para o técnico acho que não resolve. O Flamengo vai ficar fritando um técnico atrás do outro enquanto não resolver os seus problemas estruturais ou de falta de estrutura, digamos assim, né? Não é física, estrutura que eu falo pessoal, de equipe, de pessoas que possam fazer um bom trabalho. Não vai resolver. Aí você tira aí o pessoal fala, traz o Cuca. O Cuca, né? Legal, o Cuca tem realmente um temperamento muito tranquilo, uma pessoa... E é o nome mais forte nos bastidores, né, Mauro, nesse momento. Não cisma com ninguém, não tem nenhuma mania, o ônibus não precisa entrar de ré, não tem mania de perseguição. O Cuca é tranquilinho. Costuma bater de frente com o medalhão. Então foi assim com o Hulk, você vai trazer assim o com o Cuca Ronaldinho Gaúcho para fazer o quê? Para ter o mesmo tipo de situação e não bancar? Ou você traz o técnico, se é para mexer com tudo e banca o cara, ou então você deixa tudo como está. Aliás, a gente percebe o poder desses jogadores, dessa panela, quando houve a reunião do Diego Alves, com os dirigentes, e foram 5 jogadores. 5 jogadores. O que é isso? Testemunhas? É o que? Uma inquisição agora? Que história é essa? Para que isso? Isso mostra que os caras realmente... E teve aquela cena grotesca do repórter do Jornal O Dia, lá, o Vene Casagrande, fazendo uma entrevista com o Thiago Maia, e o Diego, o capitão do time, entra com o celular, filmando ali e ironizando o repórter por conta de um problema mal resolvido entre os dois, que depois isso vai para a rede social, que deveria ser resolvido se ele tem um problema com o repórter. E dentro das instalações do clube. Ou seja, o profissional do clube entra num setor, num departamento ali, numa área para a qual não foi convidado, onde estava acontecendo uma entrevista com autorização do clube, com a equipe de comunicação pedida pelo veículo, no caso foi até para o SBT, foi nem para o Dia. Ou seja, a emissora de televisão pediu uma entrevista, o repórter foi até lá e trabalha nas 2 empresas, né? Foi até lá fazer a entrevista, com autorização, aí entra um jogador de futebol para fazer graça, para fazer vídeo e depois viralizar em rede social. E sabe o que aconteceu depois disso? Nada. Zero. Não acontece nada. Rigorosamente nada. Então, o problema vai muito além do técnico, embora o técnico tenha ido muito mal nessa semana. Os 2 jogos foram péssimos. Contra o Fluminense e esse de ontem foi pior ainda. Esse de ontem dá para competir com a final do Carioca, aquele segundo jogo no Maracanã que terminou empatado com o Fluminense. Eu já iria até mais longe que o Maurão. Eu acho que os 4 últimos jogos foram muito ruins.
Eu acho que o jogo contra o Goiás não foi um bom jogo. O Sporting Cristal, eu achei um péssimo jogo também do Flamengo. O Mauro César falou isso também. Eu concordo com vocês. E aí você mal, vem dos últimos dois. Que aí tem o Fluminense, que nem eu vi um sei jogo como o bom Flamengo do achou Paulo aquele Souza. gol. Como o Flamengo achou aquela vitória. Do nível do Flamengo, do nível do Paulo Souza, ele não fez um jogo legal. Talvez não, o São Paulo. Outro. O São Paulo foi um jogo bom. Não, o jogo contra o da Supercopa. Contra o Palmeiras. O da Supercopa do Brasil contra o Galo foi um baita jogo, um jogo único, até por uma outra característica tal, foi legal. Sim, Palmeiras também. Mas, gente, é muito pouco. Contra o Botafogo foi um bom jogo também. Bem lembrado, o Botafogo, com certeza. É muito pouco. É muito pouco para ele, é muito pouco para os jogadores. Os jogadores têm que ser cobrados. E, gente, quando eu falo cobrados, por favor, é você falar que merece ser melhor cobrado, como a gente aqui na Jovem Pan, todos nós, pelo microfone que merecemos ser melhor cobrados. Uma grande pizzaria também, um banco, ok, tá? E é cobrado, não é arrancar a cabeça, ameaçar a família, não é isso, tá? Agora, pelo nível do Paulo Souza também, assim, o Flamengo está devendo muita bola. Está devendo muita bola. Até agora, o desempenho, até porque começo de temporada vale para o Flamengo, vale para todo mundo. É bom, 71% dos pontos é bom. Até o próprio Renato, que é bem discutível o trabalho dele, foi 72%. Agora, sim, desde a saída do Jorge Jesus em 20, todos os trabalhos são muito questionados na Gávea. Aquilo que o Mauro César fala, de fato, o Flamengo tem uma cobrança exacerbada, sempre teve, tem mais agora, né? Só que assim, tá todo mundo devendo e sobretudo os jogadores, porque mais do que o Jorge Jesus, o Domenech, o Rogério, os interinos, o Renato, agora o Paulo Souza, e não é só no Flamengo, é no futebol sempre, talvez hoje um pouco menos, e aí uma característica, eu não estou dizendo nem se é bom ou ruim, é a característica que hoje o trabalho de uma comissão técnica é muito importante, mas quem ganha, quem empata, quem perde é jogador. Quem tem que ser muito mais cobrado é o jogador. E esse grupo do Flamengo está devendo, para quem se colocou, por méritos deles, em outro patamar, e só ficou agora na zoação, inclusive dos adversários desse outro patamar, eles precisam responder dentro de campo. Não é possível que toda hora estejam querendo derrubar treinador. Não é possível e não acho que seja isso, e também não vou colocar a presunção da inocência, talvez eu presumidamente mais inocente ou naive do que eu deveria ser, mas enfim. Mas que está devendo bola ao Flamengo, tá. E que o trabalho do Paulo Souza não é legal, não é. Ponto. Ah, então você quer derrubar o Paulo Souza? Não. Primeiro que eu não quero derrubar ninguém. Eu não tenho essa capacidade, não tenho essa prepotência, não tenho essa pretensão e nem torcedor eu sou do clube. Às vezes quando a gente é torcedor, às vezes não. Eu sou só torcedor 100%. Eu, às vezes estou jornalista, mas sou sempre torcedor do meu time. O que não significa dizer que eu torço contra o outro. Mas o torcedor do time pode se exacerbar um pouco mais e pode falar como o coração. Falar, o meu coração pensaria isso. Eu não quero derrubar ninguém, mas que o trabalho não está legal, não está. E se hoje ou amanhã ele sair, não dá para chorar porque o trabalho é ruim. Os resultados ruins, o desempenho é ruim e o time não evolui.